Olá, pessoal! Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a anatomia externa do telencéfalo. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a anatomia interna do telencéfalo. Estão preparados? Como vimos anteriormente, o telencéfalo é constituído pelo córtex cerebral e dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Vamos imaginar agora o que a gente pode encontrar dentro desse telencéfalo? No interior do telencéfalo, nota-se a presença de cavidades que contêm o líquido céfalo-raquidiano, ou também conhecido como líquor. Essas cavidades, elas são chamadas de ventrículos laterais, sendo que um fica localizado no lado esquerdo e a outra no lado direito, e eles se comunicam com o terceiro ventrículo. Nesta imagem, pode-se observar, a partir de uma vista lateral do cérebro, os ventrículos laterais. Já nesta outra imagem, nós também podemos perceber os ventrículos laterais, só que agora em dois diferentes ângulos. O primeiro é uma vista frontal e o segundo é uma vista lateral. Nesta imagem, podemos ter uma visão um pouco mais detalhada dos ventrículos laterais. Esses ventrículos apresentam projeções que são chamadas de cornos. São três: o corno anterior, localizado na região frontal, o corno posterior, localizado na região occipital, e o corno inferior, localizado na região temporal. Os ventrículos laterais, eles apresentam duas funções bastante importantes. A primeira função é que o assoalho do ventrículo lateral contém uma estrutura chamada de plexo coroide. Esse plexo coroide, ele é importante porque ele é o responsável pela produção do líquido céfalo-raquidiano. Se vocês lembrarem da nossa aula passada, esse líquido ele tem a função de fazer a proteção mecânica de todo o sistema nervoso central. E a segunda função dos ventrículos laterais é que esse líquido céfalo-raquidiano, ele circula por entre eles para que essa função possa ser desempenhada. Nessa imagem, fica muito claro a função da circulação licórica, que nada mais é do que a circulação desse líquor. Se vocês observarem aqui, nós temos o fluxo do líquido céfalo-raquidiano e nesse aumento da imagem, a gente consegue perceber, através das setas, esse líquido passando pelos ventrículos laterais. Outro ponto importante que temos que entender é como os neurônios que constituem o telencéfalo estão morfologicamente organizados internamente. Para isso, destaca-se dois conceitos neuroanatômicos bastante importantes. São eles: substância cinzenta. Eu vou chamar de substância cinzenta o conjunto de corpos celulares dos neurônios e parte dos seus prolongamentos e as células da glia. Já podemos definir como sendo a substância branca o conjunto de prolongamentos dos neurônios. Nesse caso, esses prolongamentos seriam os axônios e os dendritos e células da glia. Ele recebe esse nome devido à sua coloração por causa da presença da bainha de mielina. Assim, tem-se que, se o cérebro humano for seccionado e examinado, somos capazes de identificar no seu interior áreas onde se localizam fibras mielinizadas, chamado de substância branca, e no seu exterior, áreas onde se encontra um predomínio de corpos de neurônios, chamado de substância cinzenta. Cada hemisfério cerebral
Possui, então, uma camada externa superficial, formada por essa massa cinzenta, que nós demos o nome de córtex cerebral. E esse córtex cerebral, ele vai revestir a área interna formada pela substância branca, que nós vamos dar o nome de centro medular do cérebro. Nesta imagem, podemos verificar um córtex frontal do cérebro e observar a sua anatomia interna. Se vocês perceberem, externamente nós temos o córtex cerebral, ou também chamado de substância cinzenta, que é formado pelo conjunto de corpos celulares. Já o interior, ele é constituído pelas fibras mielínicas, que são chamadas de substância branca. Agora que nós entendemos a diferença da substância cinzenta e a substância branca, nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre esta última. O centro medular do cérebro, também chamado de substância branca, ele, por ser formado por fibras mielínicas, ele constitui as principais redes neurais presentes no cérebro. Como as fibras mielínicas elas são responsáveis pela transmissão do impulso nervoso, na substância branca nós podemos encontrar dois tipos de fibras, que são as chamadas fibras de projeção, como o nome já fala, elas se projetam para alguma determinada estrutura, e as fibras de associação. As fibras de projeção são aquelas fibras que ligam o córtex cerebral a outras estruturas encefálicas ou a outros centros subcorticais. Nós damos essa definição subcortical para toda a estrutura anatômica que se encontre abaixo do córtex cerebral. Já as fibras de associação são aquelas responsáveis por unir as áreas corticais situadas em pontos diferentes do cérebro. Essas fibras elas podem ser novamente subdivididas em intrahemisféricas e interhemisféricas. A palavra intra quer dizer dentro, então as fibras intrahemisféricas seriam aquelas fibras que se conectam dentro de um mesmo hemisfério. E inter quer dizer entre. Então, as fibras interhemisféricas são aquelas que conectam um hemisfério cerebral ao outro. Nesta figura, podemos observar as chamadas fibras intrahemisféricas, mostrando a conexão no mesmo hemisfério dos diferentes lobos. Já nessa outra imagem, nós podemos observar as fibras que estão comunicando um hemisfério ao outro, que são as chamadas fibras interhemisféricas. Apesar de na substância branca existirem fibras nervosas, podemos encontrar dentro dela aglomerados de massa cinzenta, chamado de núcleos. Eles são grupos delimitados de corpos celulares que apresentam características estruturais e funcionais semelhantes. Existem vários núcleos presentes no telencéfalo, que formam os núcleos da base. Eles estão envolvidos diretamente com o sistema motor, através de uma função moduladora dos movimentos, participando dos processos de planejamento e controle. Se vocês observarem nesse slide, nós encontramos o nome de diferentes núcleos presentes na substância branca. Núcleo caudado, núcleo lentiforme, núcleo accumbens, corpo amidaloide, dentre outros. Nesse momento, pessoal, nós não estamos interessados em entender como que os núcleos da base funcionam para o planejamento e controle motor. O que eu quero que vocês entendam é que, apesar da substância branca ser formada por fibras mielínicas, nós podemos encontrar no seu interior aglomerado de massa cinzenta. Nesta imagem, nós podemos observar um corte frontal do telencéfalo
nós podemos observar que no interior da substância branca, nós temos aqueles aglomerados de massa cinzenta chamados de núcleo. Então, se vocês observarem, nós temos aqui representando o núcleo caudado, o putamen, substância negra e assim por diante. Também nesta imagem, através de um corte frontal, podemos observar a presença dos núcleos na substância branca. Bom, vamos finalizando a aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a anatomia interna do telencéfalo. Na próxima aula, iremos falar sobre o diencéfalo. Bons estudos!